Seção 2. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso 1º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Inciso 2º. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Inciso 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 4º. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5º. A Polícia Rodoviária Federal. Inciso 6º. As polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. E inciso 7º. As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Artigo 7º. A autoridade portuária, ou a entidade concessionária de porto organizado, poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Parágrafo 1º. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais de alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo 9º. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência, responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 10. O CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é composto dos ministros de Estado, responsáveis pelas seguintes áreas de competência. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Vetado. Inciso 2º-A. Revogado. Inciso 3º. Ciência, Tecnologia e Inovações. Inciso 4º. Educação. Inciso 5º. Defesa. Inciso 6º. Meio Ambiente. Inciso 7º. Revogado. Inciso 8º. Vetado. Inciso 9º. Vetado. Inciso 10. Vetado. Inciso 11. Vetado. Inciso 12. Vetado. Inciso 13. Vetado. Inciso 14. Vetado. Inciso 15. Vetado. Inciso 16. Vetado. Inciso 17. Vetado. Inciso 18. Vetado. Inciso 19. Vetado. Inciso 20. Revogado. Inciso 21. Vetado. Inciso 22. Saúde. Inciso 23. Justiça. Inciso 24. Relações Exteriores. Inciso 25. Revogado. Inciso 26. Indústria e Comércio. Inciso 27. Agropecuária. Inciso 28. Transportes terrestres. Inciso 29. Segurança Pública. Inciso 30. Mobilidade urbana. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 3º-A. O CONTRAN será presidido pelo Ministro de Estado, ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 4º. Os ministros de Estado poderão fazer-se representar por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado executivo, CC, nível 17, ou por oficial general, na hipótese de tratar-se de militar. Parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Parágrafo 6º. O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de maioria absoluta.
Artigo 10-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais, responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Compete ao CONTRAN. Inciso 1º. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código, e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 2º. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Criar câmaras temáticas. Inciso 5º. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do ICETRAN e CONTRANDIF. Inciso 6º. Estabelecer as diretrizes do regimento da JARI. Inciso 7º. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código, e nas resoluções complementares. Inciso 8º. Estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações, e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Inciso 9º. Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Inciso 10. Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos. Inciso 11. Aprovar, complementar, ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 13. Avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. E inciso 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Parágrafo 1º. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, serão submetidas à prévia consulta pública, por meio da Rede Mundial de Computadores, pelo período mínimo de 30 dias, antes do exame de matéria pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo, ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contado da data de encerramento da consulta pública. Parágrafo 3º. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação, ad referendum do plenário, para fins do disposto no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 4º. A deliberação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Inciso 1º. Na hipótese de não ser aprovada pelo plenário do CONTRAN no prazo de 120 dias, perderá sua eficácia, com manutenção dos efeitos dela decorrentes. Inciso 2º. Não está sujeita ao disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, vedada sua reedição. Parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de sinistros de trânsito. Artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica, e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN.
Parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Parágrafo 4º. Vetado. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Vetado. Inciso 3º. Vetado. Inciso 4º. Vetado. Artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2º. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Inciso 3º. Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Inciso 4º. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Inciso 5º. Julgar os recursos interpostos contra decisões. Alínea A. Das JARI. Alínea B. Dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Inciso 6º. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores. Inciso 7º. Vetado. Inciso 8º. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Inciso 9º. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Inciso 10. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos parágrafo 1º e 2º do artigo 333. Inciso 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Pânico. Dos casos previstos no inciso 5, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Artigo 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. A JARI tem regimento próprio, observado o disposto no inciso 6º do artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Artigo 17. Compete à JARI. Inciso 1º. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. Inciso 2º. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Inciso 3º. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. Artigo 18. Vetado. Artigo 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2º. Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito.
Inciso terceiro, articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito. Inciso quarto, apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. Inciso quinto, supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Inciso sexto, estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. Inciso sétimo, expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e o de licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso oitavo, organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENAS. Inciso nono, organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN. Inciso 10. Organizar a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. Inciso 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de sinistros de trânsito e as estatísticas de trânsito. Inciso 12. Administrar fundo de âmbito nacional, destinado à segurança e à educação de trânsito. Inciso 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o parágrafo 1º, do artigo 320. Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. Inciso 15. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. Inciso 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Inciso 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Inciso 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Inciso 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal. Inciso 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. Inciso 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. Inciso 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização. Inciso 24. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Inciso 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação. Inciso 26. Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Inciso 27. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 28.
estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Inciso 30. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAM. Inciso 31. Organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Inciso 32. Organizar e manter o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito, RENAS. Parágrafo 1º. Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas. Parágrafo 2º. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso 10. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2º. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Inciso 3º. Executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 4º. Efetuar levantamento dos locais de sinistros de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Inciso 5º. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 6º. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Inciso 7º. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Inciso 8º. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Inciso 9º. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Inciso 12. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 13. Realizar perícia administrativa nos locais de sinistros de trânsito. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições.
Inciso 2º. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Inciso 3º. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Inciso 4º. Coletar dados e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas. Inciso 5º. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 6º. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 7º. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 8º. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso 9º. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Inciso 10. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 11. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 12. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 13. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado. Inciso 14. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Inciso 15. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo único. Vetado. Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2º. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 3º. Vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos certificados de registro de veículo e de licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 4º. Estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 5º. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios previstas no parágrafo 4º do artigo 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Inciso 6º. Aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios previstas no parágrafo 4º do artigo 24 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 7º. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Inciso 8º. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 9º.
coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas. Inciso 10. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Inciso 11. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14. Fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Inciso 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. Inciso 16. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo SETRAN. Inciso 17. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo 1º. As competências descritas no inciso 2º do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando: Inciso 1º. O condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso 1º do artigo 261 deste Código. Inciso 2º. A infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Parágrafo 2º. Compete privativamente aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos artigos 165-D, 233, 240, 241, 242 e 243 e no parágrafo 5º, do artigo 330 deste Código. Artigo 23. Compete às polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Vetado. Inciso 3º. Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Inciso 4º. Vetado. Inciso 5º. Vetado. Inciso 6º. Vetado. Inciso 7º. Vetado. Inciso 8º. Vetado. Parágrafo único. Vetado. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2º. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Inciso 3º. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Inciso 4º. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas. Inciso 5º. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 6º. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código,
excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal previstas no parágrafo 2º do artigo 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 7º, revogado. Inciso 8º, revogado. Inciso 9º, fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Inciso 10, implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Inciso 11, arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 12. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 16. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Inciso 17. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Inciso 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Inciso 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo SETRA. Inciso 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. Inciso 21. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Inciso 22. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 23. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo 1º. As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Parágrafo 2º. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme previsto no artigo 333 deste Código. Parágrafo 3º. O exercício das atribuições previstas no inciso 6 do caput deste artigo no âmbito de edificações privadas de uso coletivo somente se aplica para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Parágrafo 4º. Compete privativamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos artigos 95, 181, 182, 183, 218 e 219, nos incisos 5 e 10 do caput do artigo 231 e nos artigos 245, 246 e 279-A deste Código.
Artigo 24A compete concorrentemente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas neste Código, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 24 deste Código. Parágrafo único. As competências privativas previstas no parágrafo 2º do artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 24 podem ser delegadas por meio do convênio de que trata o artigo 25 deste Código. Artigo 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Parágrafo 2º. Quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. Artigo 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem o inciso 4 do caput do artigo 51, e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades, conforme regulamentação do CONTRAN. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!